deixa eu explicar aqui e apresentar também, né? Na verdade, já falei o motivo da live, expliquei para o pessoal aí que vocês casaram ano passado lá na Itália, fizeram um Destination Wedding, e por ser um casamento diferente, eu acho bacana falar para as pessoas e até inspirar próximas noivas aí que querem casar e talvez não querem fazer uma festa grande aqui, fazer alguma coisa fora, diferente, e já... Ou que acho que é tão difícil fazer um casamento fora, né? Para se inspirar e saber como é que é organizar um casamento à distância, assim, como vocês fizeram, né? Na verdade, a primeira coisa que a gente gostaria de saber, assim, por que vocês decidiram fazer o casamento lá na Itália? Por que esse país? Por que não em, sei lá, Fernando e Noronha? Por que não na Espanha, nos Estados Unidos? Foi, assim, a decisão da Itália não, é bem complexa, assim, né? A gente, tanto eu quanto a Mar, a gente queria conhecer a Itália, né? Eu não conhecia. E aí a gente já estava numa situação de uma união estável já, né? A gente já morava junto e tal. E a gente queria oficializar o casamento, né? E aí, primeiro nós começamos procurando um local aqui no Brasil e tal, mas a gente queria um casamento mais íntimo, um casamento mais familiares e amigos próximos, né? E aí olhamos vários locais, né? E sabe, nada agradava praia, a né? A gente. gente já tinha uma ideia que teria que ser na praia. A gente olhou vários locais, mas mais aqui no nosso litoral mesmo, né? E aí, conversando até com a minha mãe e meu cunhado, eles foram para a região de Amalfi, ali, né, para a Itália, e gostaram muito, né? E aí eles nos falaram disso também, sabe? Aquilo ficou com a gente, assim, até a gente definir, assim, do nada, que a gente ia fazer um casamento, um destination wedding, um casamento fora, e que o local tinha que ser Itália, até porque a gente tem a família é descendente italiana, então os pais iriam gostar, os familiares também, sabe? E a gente procurou também conciliar uma viagem que tipo eles fosse agradar a eles também, né? E todo mundo se divertir e também celebrar o nosso casamento, né? Então aí nós definimos pela Itália. E aí, claro, como a gente queria Itália e litoral, a gente já foi procurando qual seria o melhor local na Itália. Então, a minha irmã já tinha ido para lá, outras pessoas que a gente conhecia já tinham ido. E aí a gente acabou se apaixonando pelas fotos, né? Você tem mandado foto, né? A Má vivia me mandando foto de lá, a gente nem sabia, a gente nem sabia que era na mesmo, Itália. A gente via as fotos e estava escrito Costa Amalfitana. E a gente pensava assim, nossa, um lugar bonito e tal, mas a gente nunca foi investigar em que país ficava. Legal. E aí, quando a gente viu que era na Itália e a gente já queria, né, que o casamento Ir para lá. E juntou tudo e a gente disse, não, esse lugar maravilhoso ali que a gente... Não, legal. É diferente, né? Porque quando a gente fala em casamento na Itália, a gente já lembra de Toscana, de outros, vinícolas, né? outros lugares assim, né? Mas realmente na praia, e esse lugar aí, muito luxuoso, né? Muita natureza, muita história, junta um pouco de tudo, assim. Isso. Lá na Itália. E fica um pouco confuso, porque a Costa Amalfitana, né, como é a mais conhecida pelas pessoas, mais divulgada, são várias cidades, né? Uma costa onde tem várias cidades e todas elas são lindas, né? Então a gente optou por uma cidade, que é Amalfi, mas tem várias cidades para visitar e passeios, e é tudo lindo, assim, naquela região toda, né? Sim. Então, assim, dentre essa região que a gente tinha definido, ainda a gente teve que escolher uma cidade. Isso foi bem difícil. Porque... Resumindo, era um sonho conhecer a Itália e tendo tipo, história da família também e tudo mais, a gente se apaixonou ali por Amalfi e vai ser ali, sabe? E como qualquer outro sonho, quando tipo, a gente decide, tem que ir atrás, né? E daí foi assim, cara. A gente se apaixonou por Amalfi, Itália e vamos fazer lá. E no início era para ser só nossa família mesmo, né? Mãe, pai e irmãos. E a gente tinha definido já que seria assim, que a gente faria uma viagem com a família e lá a gente faria uma cerimônia para celebrar o casamento. Mas aí a gente foi conversando e foi mudando. Aí a gente acabou tornando para amigos íntimos assim, mesmo e família. Então foi uma coisa realmente muito legal.
bem emocionante. Bem Mais íntimo, do que eu né? esperava, na verdade. E no fim Mas, gente, foi lindo, assim. Quem foi, quantos convidados deu no total? Quantas pessoas? Umas 30, 40? 30? Nem isso. Foram, Acho que foi. eu não sei se fechou os 40, né? Mas acho que não lembro esse redondinho. No final das contas, eu acho que 30, você acha 40? Sim. Bom, Deu por aí, tenho que né? rever. Olhando pelas fotos, eu consigo contar depois, mas deu umas 40 pessoas. Eu acho que sim. A gente fez uma foto, não sei se vocês lembram aquela foto que pega todo mundo do casamento. Todos os que estavam lá. Aquela foto ficou bem linda, né? E deixa eu fazer outra pergunta bem importante para vocês. Depois que vocês escolheram o local, tá? Vamos fazer na Itália, na praia lá. Qual o próximo passo que vocês tiveram que dar? O que ir atrás de quem? De uma cerimonialista? De quem? Como que vocês começaram? O primeiro passo foi... Claro, a gente já foi olhando os locais, né? Mas... Porque assim, vai ser na Costa Amalfitana, mas aonde, né? Qual lugar? Mas o primeiro passo importante foi a definição da cerimonialista, né? Sim. Porque a partir dali, tipo, a gente ia ter base para seguir, né? Como é que faz, né? É que nem assim, nós decidimos do nada, né? Acho que isso até é legal para quem está escutando, porque a gente decidiu, vamos fazer, tá, e agora, né? E aí também a gente foi atrás de pessoas que já fizeram fora e como que fizeram, por agência daqui, por agência de lá, e fomos pesquisando, sabe? Quase deu uma separação ali, né? Normal. Porque a gente tinha pego uma recomendação de uma cerimonialista brasileira que fazia casamentos lá, só que ela estava cobrando um absurdo. E o Roger, todo empolgado, já queria. Eu disse, não vamos fazer essa, não. Então, você vai se carregar de pesquisar e achar uma outra cerimonialista. Aí eu comecei lá a catar e a gente achou... No Google? Vocês pesquisaram no Google mesmo? Eu pesquisei no Instagram mesmo. No Instagram, tipo, você lembra o que você pesquisou? Por exemplo, cerimonialista Amalfi, cerimonialista Capri, alguma coisa assim? Mas Casamentos em Destination? Destination, legal. Itália, porque a agência que a gente pegou, eles são bem focados nisso, né? Então eles fazem casamentos do mundo inteiro lá na Itália. Então a gente teve muita sorte porque a nossa cerimonialista foi sensacional, assim. Isso eu até ia perguntar para vocês. Não conseguiria. Com Sim. certeza. Não, ela realmente é muito querida. A Silvia, né? Silvia e a equipe dela. E como confiar assim numa pessoa que você nunca viu, num outro país? Que fala outra língua. Vocês conversaram por meses antes? Como é que funciona assim? Vocês não ficaram com medo de contratar? Dá. Porque assim, acaba envolvendo valores relativamente altos e, poxa, uma pessoa que você não conhece, uma empresa... Na verdade, a gente fala da Silvia, mas ela vestindo a empresa, né? Que é da Italian Event Planners. Mas quando a gente escolheu a Silvia, a gente já tinha o relato de alguém que já tinha feito na região da Itália lá com uma certa empresa. E a gente estava conversando com essa empresa. Porém, que nem a Má falou, os valores assim que não estavam no nosso orçamento, sabe? O que a gente tinha planejado. Então, a gente começou a pesquisar. A Má começou a pesquisar mais. E aí ela me mostrou, tipo, pra você ver como o Instagram hoje, essas ferramentas funcionam bastante, né? Ela começou a mostrar o trabalho desse pessoal. E assim, não era um trabalho do último ano, entende? Sim. Tem vários relatos e casamentos e né, Então aquilo foi dando uma certa confiança. Mas antes disso a gente tinha feito também videoconferência com aquele outro pessoal que ia organizar. E daí com a Silvia também, da mesma forma. A gente fez uma videoconferência com ela. Depois dos primeiros contatos e tal, a gente marcou e conversamos bastante. E daí ali também, assim como a Amalfi, a Silvia foi outro amor à primeira vista, né? Sim, porque a gente foi casou assim, ela parecia uma mãezona assim da família já, quando a gente falou, sabe? Tanto que ela manda mensagem para nós de mêsversário do casamento, ela pergunta como é que a gente tá e tudo mais. Então, tipo, ficou uma amiga mesmo da gente.
E a gente tinha aquele receio, assim, no começo, né? De chegar lá e não ter nada. E aí depois de um tempo, conversando com ela e tudo, aí ficou assim, ficou muito claro a seriedade da empresa e tal. E a gente ficou bem insatisfeito, assim, já antes de ir, a gente já sabia que ia ter alguma coisa. Já não estava preocupado. Sempre fica um caso porque eu não conhecia, né, Fabiano? Mas isso de conversar e ter o feeling, e claro, e pesquisar a empresa, né? Tem que pesquisar, daí a gente foi ver, daí via, por exemplo, ela fazia muito relatos ao vivo também, né? Estamos no casamento tal, que eles estavam organizando, então era um casamento de árabes, casamento de não sei quem, de não sei quem. Então a gente foi acompanhando que era uma coisa realmente verdadeira, né? Então isso deu confiança também para a gente seguir, né? Sim. Que não era um golpe, né? Não sei se você sabe, mas acontece bastante isso. Bastante não. Mas eu já vi várias notícias de os noivos pagarem uma boa parte do casamento, daí os fornecedores fugirem com o dinheiro. Parece loucura, assim. É mais filme de terror, né? Para quem vai casar. Mas acontece. Ainda mais em euro, né? Ainda mais em euro. Pois é, ainda mais em euro. E a gente fizemos um contrato, tudo, né? Só que assim, não garante muita coisa, né? É um contrato na Itália e aqui. E aí entrou o Ramonzinho agora também, ele me indicou umas formas de transferência para pagamento. Então, tipo, tudo foi válido também para... Aí a gente começou realmente a pesquisar muita coisa, muitos detalhes, né? Tudo que a gente podia ver para fazer o evento, mas aí a gente tinha que pesquisar tudo se lá era possível, né? A gente realmente entrou num trabalho de bastante pesquisa para ver o que a gente ia conseguir fazer do que a gente queria, né? Mas essa credibilidade, assim, tudo por mídia social mesmo, assim, né? Não tinha muito que... Só que o que foi legal, assim, por exemplo, a gente contratou eles, né? Então, o pagamento, você vai pagando conforme vai evoluindo o tempo, né? Até porque para ver as coisas acontecerem, sabe? Isso também deu confiança. E aí, paga por exemplo, a vista antes de tudo. A decisão de escolher o local, sabe? Aí a Silvia, por exemplo, ela mora na região que a gente ia fazer. Então, ela ia no hotel tal, fazia vídeos para nós, sabe? Meio que ao vivo, ali mandava, a gente olhava. Então, tudo foi, digamos assim, ela foi muito prestativa e a gente pegou confiança mesmo. Então tem que ficar de olho. Eu confesso que a gente arriscou um pouco, porque ninguém tinha feito com ela, com a empresa dela, né? Sim. Mas foi através desses meios que a gente apostou. De pesquisa, né? Eu acho que, na minha visão, existem duas formas de você ver se a empresa é confiável. Primeiro, vasculhando tudo na internet, todas as redes sociais que ela tem, site, blog, Instagram, WhatsApp, conversando, ver quanto tempo que ela trabalha com isso, né? Não é 1 ano, 2 anos, né? Quanto mais, melhor. Se a gente vê quanto mais experiência, melhor. E buscando a referência de alguém que já fez com essa pessoa, né? Que já casou, que já, né? Para ver se está tudo certo. Mas no caso de vocês, essa referência de buscar alguém que ela já fez o casamento não tinha, né? Então vocês foram só pelo... Exato. Mas a gente sempre fala que esse cerimonialista é o primeiro passo, assim, é o braço direito, né, dos noivos, assim, porque é ela que vai dar o continuamento, né, o andamento de todo o restante, assim. E que eu ia perguntar para vocês, e aí vocês escolheram a cidade, a cerimonialista, e aí depois o hotel que vocês fizeram. Ela que indicou também, vocês gostaram de primeira ou vocês tinha mais opções bacanas, assim, porque aquele hotel que vocês casaram, depois eu vou postar as fotos no blog para o pessoal ver, o nome é o NH Collection, né? É uma rede de hotéis que tem em outros países também, é isso? Isso. O NH Collection detém esse hotel, né? Mas eles têm outras, é uma rede mesmo de hotéis, né? E lá é o convento de Amalfi, né? Lá era um convento antigamente, né? Esse hotel onde a gente Antigo, né? E lindíssimo. Eu suspeita, porque eu me apaixonei na hora que eu vi as fotos e já falei, é romântico. Tem as ruínas, tem a vista, é tudo maravilhoso. Muito clássico, né? Mas aí o Ró tinha uma dúvida, ele tinha um outro que ele tinha gostado também. Não tinha... É porque assim, ó, vocês escolheram casar na praia, só que quando a gente fala, vou casar na praia, no litoral, a gente pensa em... Casamento pé na areia. O noivo de bege, os padrinhos de calção branco, mas não, vocês casaram
terno, gravata, né? Clássico, um casamento clássico, porque foi num... É como se fosse um convento antigo, né? E tinha uma construção muito clássica, né? Então as fotos pediam uma roupa mais normal, mais tradicional, né? Uhum. Na verdade, como a gente falou, a gente viu aqui alguns lugares e todos a gente inicialmente tinha aquele conceito do pé na areia. A gente queria o pé na areia, assim, na cerimônia. Aí a gente começou a ver os lugares e pesquisou e nada tinha. Tudo é assim, era montado um lugar e tal. Aí, quando a gente foi pesquisar lá, a gente já não tinha mais esse sonho, porque a gente pensou assim, não, vai ser mais difícil, né? A gente entendeu que seria mais difícil. Então, daí a gente viu esse hotel e ele não tinha o pé na areia, até porque lá não tem areia, você sabe, tem pedrinhas, né? Mas ele não tinha o pé na pedrinha, mas ele tinha a vista. E aí a gente trocou a areia pela vista. Porque lindíssima a vista, nossa. Que a vista compensava pela praia, dá aquela mesma energia que a gente queria, né? Mas respondendo assim, a Silvia acabou passando várias opções para nós, né? Até tinha hotéis mais para cima ainda, né, Fabiano? Tipo, qual era aquele? A Belmonte, né? Um que também era... Não sei se tinha. Que daí já não era em Amalfi, né? Era numa cidade mais, né? Acho que é Mas era muito bonito também. E assim outros a gente viu também em Capri, né? Ela passou, lembra? Ela passou também do que a gente passou Lua de Mel também. Canzone del Mare. E vocês estavam... Fomos... E realmente ali aquela parte do convento, aquilo ali cativou bastante a gente, né? Sim, ali a gente se imaginou ali casando, assim, quando a gente viu, sabe? Sim. E tipo, a gente não queria aquele conceito de lugar fechado, um salão de festa. Isso a gente não queria. Isso era decidido que a gente não queria. Então, assim, quando vinha as propostas de hotéis que já tinha mais o salão de festa para fazer o jantar, a gente já não queria nem ver, né? A gente queria uma coisa mais aberta. Então, ali, todos os ambientes foram abertos. Então, era bem como a gente tinha planejado. Quem são os fornecedores que vocês contrataram lá e quem são os que vocês acharam importante levar do Brasil? Levar daqui, assim. Você quer? Não, por favor. Então, a gente pesquisou todos os fornecedores lá, porque ela também passou, né, uma lista pra gente de tudo que ela conseguiria fazer lá. Mas a gente tinha muito medo do fotógrafo, a gente tinha muito medo, porque a gente sabe que foto ou fica boa ou não fica boa, não tem meio termo. Né? A foto, não tem volta, né? Conforme então pode estragar tudo até o momento que é lindo, né? Não tem que fazer de novo o casamento, né? Exatamente. E ao mesmo tempo também eu me preocupava com o visual, né? Porque eu pensava assim, no começo começou tudo muito simples. Aí eu já estava toda planejada de eu mesma fazer minha maquiagem, sem bem nada demais, já estava tudo assim, tipo, já vou fazer meu cabelo, se precisar, eu faço tudo. E aí, como a gente evoluiu para uma cerimônia, porque daí a princípio seria um jantar com a família e casar. Aí a gente evoluiu, aí já comecei a me preocupar também com maquiagem, com cabelo, se ia ficar legal mesmo, não ia. Aí comecei a olhar as maquiagens lá da Itália, já não gostei nem um pouco, e daí já é uma coisa mais carregada, mas ao mesmo tempo não querem a nossa carregada, né? Uma coisa mais parece antiga, assim, sabe, né? E aí isso aí também me incomodou bastante. Aí a gente começou a pensar que a gente tem maravilhosos profissionais aqui, né, na nossa cidade. E aí a gente pensou assim, olha, não custa perguntar, né? Vamos tentar. Porque eu acho que esse negócio do fotógrafo, por exemplo, é uma coisa que você conversar com o fotógrafo e dizer, eu quero que pegue esses momentos assim, assim, assado, mais descontraído, mais solto. Eu quero que foque mais na hora da janta, mas é uma coisa assim que a gente consegue passar, né? Que nem o Ró fala inglês fluente, poderia se entender com o fotógrafo, mas eu sinto que a gente tem que ter uma certa intimidade, né? E eles já não. Tem que ter uma confiança já.
Isso, lá era assim, É. tipo, é tantas horas de fotógrafo e deu. Daí você tem que Nossa. confiar, sabe? Sim. Então, a gente ficou com muito medo, né, nessas questões. Mas claro que se a gente pudesse levar mais coisas, a gente levaria mais profissionais, né? Por exemplo, o vídeo a gente deixou que na hora a gente não queria. E depois a gente achou que faltou, sabe? Até vocês indicaram para nós, né? E a gente... Eu até indiquei, falei, é legal vocês terem uma equipe de vídeo, mas agora vocês, no caso, vocês se arrependeram de não ter contratado o vídeo, é isso? Isso, como é que eu vou dizer? É que foi tão bonito, né? Foi mais do que a gente imaginava que hoje, tipo, a gente vê muito vídeo de todo mundo que foi lá, os convidados e tal, e ficaram maravilhosos. A gente, né, gostaria de ter... Na verdade, a gente ficou com aquela ideia assim, vídeo de casamento, aquela coisa formal, de primeira cerimônia, depois da festa, fica uma coisa muito chata. Você vai assistir 1, 2 vezes em casa, ou talvez mostrar para tua família. Olha, aí você nunca mais olha, sabe? A gente ficou com essa ideia. Só que isso é o que todo mundo pensa, né? No primeiro momento. Exato. Só que aí depois, estando lá, a gente pensou, meu Deus, não dá para explicar numa foto o que é isso. Depois que passa todo o casamento, depois que vocês voltam para o Brasil, você pensa, nossa, cadê o vídeo agora? Precisava, né? Bem isso. Mas isso é bem comum acontecer. E a gente sempre indica, sempre indica levar uma equipe de vídeo ou contratar de lá, enfim. Porque um complementa o outro, né? A fotografia e a foto se casam muito bem. A fotografia e o vídeo se complementam muito, assim. Tem muita coisa que a fotografia não capta, por exemplo, movimento, som, as músicas, né? E também tem muita coisa que o fotógrafo capta que o vídeo não, né? Que é, sei lá, um momento congelado, uma emoção, né? Vai da sensibilidade de cada um, assim. Mas um complementa o outro. Mas, enfim, agora tem um monte de vídeo de celular também aí, né? A gente pegou tudo que tinha de vídeos, né? A gente começou na ideia de algo pequeno, né? Só os familiares. Eu não sei se vocês lembram dessa conversa. E aí acabou tomando uma proporção, até porque a gente queria mesmo, né? E acabamos convidando os familiares, nós vamos e tal. E daí mas aquilo não podemos deixar de fora, sabe? Mesmo assim, a gente acabou deixando um monte de gente de fora. E aí a gente foi aos poucos, né? Não, mas nós vamos ter que ter fotos bonitas porque vai ser a nossa recordação. E, né, claro, não é porque a gente está aqui com vocês, mas a gente já conhecia vocês pelo trabalho, até estava a Má foi aqui do Damo, né? Estava antes aqui, e vocês também fizeram o casamento deles e a gente teve ótimos relatos, referências de vocês. Então, a gente sabe da excelência do trabalho de vocês. Então, tipo, fotos a gente queria, né? Então, isso é uma coisa que é primordial, assim. Se a gente for para recomendar, levar os fotógrafos e daí, claro, a parte das mulheres mesmo, para atender maquiagem e tal, que é uma coisa, acho que mais... Aí vocês levaram a maquiadora também, né? Isso. Então, vocês levaram fotografia, maquiadora e quem mais? Foram 3, né? E o padre. E o padre, né? Foi muito legal. Quando a gente tava lá, e eu comecei a postar uns stories e tal, as pessoas mandavam, não acredito que levaram até o padre. E ainda mais quem é, né? O padre Jair, assim, que é bem conhecido, bem bacana, assim. Mas foi muito legal os comentários, assim, das pessoas reagindo. Ele é um amigo íntimo nosso, né? Amigo de família mesmo, já de anos. Então, quando a gente falou, ele, não tem como eu não ir, né? Eu vou e vou fazer o casamento. Então, também foi mais uma coisa, sabe? Por isso que é uma outra dica, assim, que a gente dá, quando, tipo, vocês decidirem de fazer fora, e às vezes, e claro, cada um tem o seu orçamento, né? Não fala, ninguém vai fazer nada sem ter um orçamento. E claro, né? Tem a margem de erro, um pouquinho mais, um pouquinho menos e tal. Para a coisa acontecer. Mas não deixe de conversar com as pessoas, com os fornecedores, com os fotógrafos, com maquiadores, com quem você acha necessário, porque sempre tem uma possibilidade. É que eu sempre digo, para pedir o orçamento não custa nada, né? Para pedir o orçamento. Isso. Não custa nada. Ver como é que aconteceu e aconteceu. E você quer... Foi só um pouquinho fora do esperado, mas aconteceu. Você quer responder a pergunta do Ramon ali ou não?
Não. Viu? E como é que vocês fizeram? Como é que vocês fizeram com as malas de vocês? Quanto tempo vocês ficaram desde o dia que vocês chegaram até o dia que vocês voltaram para o Brasil? Quantos dias deu no total entre passear, daí o casamento, daí lua de mel e voltar? 25. Acho que foi 25 nosso. 25 dias. 25 no total. 25 dias. E como é que vocês fizeram com mala, assim, para 25 dias e mais roupa do casamento, vestido, terno? Vocês levaram o vestido terno daqui do Brasil, né? Levamos. Sim, não. Vestido e terno. Sim. Levamos do Brasil. Levamos do Brasil. Vocês deixaram alguma coisa, assim? Levou daqui. E vocês deixaram alguma coisa para comprar lá? Ou não? Vocês foram com tudo pronto mesmo? A gente tentou ir, porque assim, a gente planejou a nossa viagem de casamento, chegar para o casamento e depois a lua de mel, né? Não, muita gente programa às vezes antes, no meio do caminho o casamento, né? Então a sequência era a viagem. Então, como a gente ia chegar bem próximo da cerimônia, a gente tentou programar tudo por aqui, sabe? Compramos, não deixamos nada para comprar lá. E o que tinha... Só chapéu. Chapéu para as fotos Pra do praia. casamento. Só chapéu. O resto a gente levou. Eu tô com uma foto aqui na frente. Eu vou virar a tela para mostrar o chapéu. Esse aqui, ó. E... Aqui, né? Esse chapéu ali, ó. Que galã, né? Essa foto Ontem... é assim. Ficou bonita, né? Ontem à noite eu postei no blog algumas fotos do ensaio de vocês. Uhum. Lá em... Aqui tem um texto. Em Capri, né? Na Ilha de Capri, né? Tem várias fotos lindíssimas aqui. O Roger pulando na água aqui, ó. Nadador. Não, ficou bonito, né? Olha essa foto aqui, ó. Essa foto ficou legal, né? Parece que você assassinou o Roger e tá saindo, voltando pro bar. Estou A subindo vontade numa acho que rua. é essa, mas... Não, mas ficou legal, nossa. Lindíssimo. Esse lugar demais, né? Olha. Aí a gente tá indo pra cá, né? Bom, deixa eu voltar aqui, peraí. E surreal, né? O que a gente conseguiu fazer com o fotógrafo do Brasil, né? Porque daí a gente já conseguiu fazer o passeio em Capri e tirar fotos também. Isso, entendeu? É isso que foi mais legal também. É bem legal isso, amor. Vocês acompanharam a gente em tudo isso, né? Então, vale muito a pena, sabe? Foi muito. Não o foi casamento só de vocês. Sim. Só para complementar aqui, normalmente a gente faz a sessão de fotos pré-casamento uns 3 meses antes do casamento. No caso de vocês, a gente fez um dia, né? O casamento foi no sábado. Foi, né? O casamento foi no sábado e as fotos a gente fez na sexta-feira de tarde. Isso mesmo. Então a gente aproveitou que foi fazer um passeio de barco, foi fazer as fotos lá. E nesse aí... ponto... não, desculpa, pode falar. Não, e aí, só voltando, só para não fugir muito do assunto, vocês, falando na mala, vocês fizeram uma mala só pro vestido, uma mala só pro terno? Vocês levaram como mala de mão ou despacharam? Como é que foi? Isso. A gente fez o terno numa, o vestido na outra, malas de mão, o vestido... 2 malas de mão. O arranjo do cabelo, tudo isso a gente colocou separado, gravata, sapato dele, porque as pessoas comentam muito que pode haver extravios, né, na mala despachada. Então a gente tinha esse receio, então a gente levou na de mão e na outra bem grande a gente levou as roupas. Então resumindo, a gente tinha uma mala cada um grande, né? E uma de mão cada um, claro, e uma mochilinha também, né? Mas foi o suficiente para as até muita coisa se deixa de usar. Era verão, né? Tava usando era mais fácil, né? Facilitou isso que eu ia falar. Vocês pegaram o verão lá, né? Era finalzinho de verão, né? Mas era verão ainda, né? Sim. Então, tanto que tipo, deu para casar de terno tranquilo, né? Mas à noite não era tanto, né? Acho que tava gostoso. Tava tranquilo, né? Tava bem gostoso. Mas só para complementar, foi bem interessante de ter ido 2 dias ali antes e casado e depois ir para a lua de mel, porque aí quando passou a gente ficou assim tão aliviada, assim, sabe? Que daí todo o pessoal começou a se organizar
continuar o seu roteiro, né? Então aí se mandavam fotos no nosso grupo, a gente fez um grupo de WhatsApp, né, dos convidados. Então assim, ficou tão gostoso, porque ao mesmo tempo que a gente estava curtindo, a gente estava vendo que os convidados também estavam curtindo, passeando, sabe? Então a gente ficou bem aliviado, assim, foi muito bom. Vocês lembram que a gente fez também um casamento nosso fora, né, lá na Itália? Sim, E nós fizemos um elopement wedding, que é quase igual de vocês, só que a diferença é que não tinha convidados nenhum, era só eu e a Aline. E o fotógrafo e a celebrante, só. E a diferença também é que nós ficamos também uma média de uns 40 dias lá, e nós fizemos o casamento nos últimos 10 dias. Nós não fizemos no início igual vocês. E isso foi ruim porque, pensa, você ficar 30, 35 dias na Europa, você come Só comendo. manhã, tarde e noite, só gordice. E aí a gente com o terno no tamanho certo, o vestido no tamanho certo, e você engorda 2, 3 quilos ali. Já não é a mesma coisa. Aí a gente Por isso que é legal. Itália, né, gente? Nossa, come demais, muita massa, né? Come e bebe também, né? Então, por isso que essa dica de fazer primeiro o casamento e depois aproveitar é bem válida mesmo, assim. Depois vocês ficaram com a consciência tranquila também para viajar e acho que sai um peso das costas, né, também, de ter dado tudo certo e aproveitar a lua de mel. Exato. Se fazer uma viagem antes e ficar esperando como é que vai ser, você acaba nem aproveitando. Né? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu acho literalmente para pensar muito. Foi tudo muito rápido. Foi, né? Mas assim, ó, o que eu ia perguntar? Vocês sentiram falta, ou sentem falta de ter feito um casamento aqui com mais convidados, um casamento tradicional aqui, igual a maioria das pessoas fazem, ou não? Vocês acham que de vocês foi muito massa e tá resolvido? Assim, tem dois lados, né? Eu tô completamente satisfeito do casamento como foi, assim, foi até demais, sabe? Eu gostei muito porque a gente consegue dar atenção para os convidados, fica uma coisa bem além de que todo mundo aproveitou, né, a viagem. Isso foi até hoje, todo mundo agradece que Roger, que bom que vocês convidaram. As pessoas não têm ideia do quanto a gente ficou feliz por elas, sabe? Por elas passearem, viajarem, curtirem isso também, parece sabe? Que foi, tipo, o casamento foi só a cerejinha, né? Eu acho que o resto E também, claro, tá em família, mas poder ter essa atenção com todo mundo. Porém, tem um outro lado que, assim, tem muitos amigos nossos e familiares também, né? Que acabaram não indo. É difícil mesmo para todo mundo, não é todo mundo que vai conseguir ir. Nós também, nós definimos Itália, era final de janeiro, né? Itália e o casamento era em setembro. Aí a gente ainda teve que fazer os convites, esperar chegar, entregar. Então ficou um pouco apertado também, né? A gente judiou dos convidados, né? Então, assim, a única coisa, assim, que a gente talvez gostaria mais dos amigos, né? Que todo mundo fosse. Quando a gente definiu de fazer o casamento, queria que tivesse um casamento de 100 pessoas lá, né? Mas aí ia judiar bastante, né? Mas não se arrepende, não, né, amor? Não. Foi... E tem alguma coisa, assim... Foi sensacional, não tem como explicar. Foi fantástico. Inesquecível. E deixa eu perguntar, tem alguma coisa que vocês mudariam de tudo isso, assim, que vocês fariam diferente hoje? Então a questão do vídeo, né? A gente colocaria. E aí, assim, uma coisa que o pessoal tem que ficar bem atento é que casamento lá fora, geralmente provavelmente vai ser num hotel ou num restaurante que eram as opções que a gente teve quando fizemos, né? E no hotel tem mais convidados, mais hóspedes, né? E assim, e na Itália, talvez nos outros locais também seja assim. Mas acabou a festa meia-noite e meia, né? A gente conseguiu prolongar um pouquinho. Então, assim, claro, começou bem cedo, né? Mas meia-noite e meia termina. Então, você já tem que ir ciente disso. Agora, a gente tem uma família que é muito festeira, assim, né? Então, mesmo assim, eles queriam ficar e tal. Então, tu tem que estar bem ciente disso, que a festa acaba, não é que acaba cedo, começa cedo, mas acaba cedo também, né? Esse foi um ponto contra, né, que a gente sentiu. A gente gostaria que a festa pudesse ter ido há mais tempo. Mas nós Mas sabe que... Mas isso também não é porque foi lá.
a gente já fez vários casamentos aqui no Brasil, em hotéis, que Principalmente no litoral, né? que teve que terminar meia-noite, assim, também. Então é bem normal isso, porque é hotel, né? Eles têm que respeitar os hóspedes que estão lá, que querem dormir, sei lá, estão lá hospedados, né? Sim. Então mas é isso mesmo. Mas é uma coisa que tem que estar ciente, né? E a gente mudaria então no Sim. vídeo, eu acho. E não sei, a Má gostaria que eu não tivesse bebido na noite anterior. Mas, Olha, isso Essa eu lembro. Eu achei que vocês não iam comentar, né? Mas quase não aconteceu o casamento. já que vocês tocaram no assunto. Não, mas é que assim, ó, na sexta-feira do casamento, o Roger, o padre, o pai do Roger, os amigos, os convidados saíram para fazer, Confraternizar, né? para tomar alguma coisa, um vinho, um limoncello, né? Não, a gente organizou uma festa Depois da pizza. com todos os de recepção Exato, dos convidados, né? Isso. E aí só que acabaram ficando um pouco até mais tarde, né? Até umas 2 da manhã, 3? 2h30. E daí, assim, Então nem é tão tarde, mano. eu não sou uma pessoa que implico, sabe? Eu não ligaria nem um pouco se não fosse o dia do meu casamento. Mas aí, assim, como a gente acabou chegando ali 2 dias antes, na sexta a gente acabou fazendo todo aquele ensaio fotográfico maravilhoso que durou o dia inteiro. Aí nós chegamos... Foi cansativo, né? Mal tive tempo de tomar banho e a gente tinha essa recepção para os convidados. Confraternização. Sim. Então, assim, a gente não teve tempo zero para descansar. A gente não teve tempo, porque Sim. foi, assim, realmente muito corrido. A gente chegou da viagem e já fez a viagem em direção à costa. E então, assim, realmente não teve tempo. E aí, na sexta, o meu querido marido falou assim: hoje nós vamos dormir cedo, porque lá na pizzaria eu sei que termina meia-noite. Aí a gente vem para casa e descansa. Aí o que aconteceu? 2h30 da manhã eu queria ir embora. Tinha esquecido que tinha uma noiva, nem para me levar e me deixar lá. Não Mas é que, assim, só uma grapa, né? Aproveitar ao máximo, né? E não é aproveitar o máximo. É que você tem, também tem os convidados, você quer dar atenção, né? Eles foram ali só por causa de nós. Exato. Então, depois eu entendi. Depois, quando a gente resolveu conversar, aí eu entendi que ele tinha os motivos dele, né? Ele estava com amigos ali muito especiais, ele queria estar um tempinho a mais, até porque depois a maioria do pessoal ia se encaminhar para outras cidades, nós não íamos mais, né? Então, assim, por esse lado, depois eu entendi, mas é que na hora a gente fica muito nervosa, preocupada, né? Tanto que nós estava cheio de olheira. Muita coisa acontecendo. Para as fotos não é bom, pessoal. Para as fotos, não é bom nesse negócio, viu? Mas dá para se dizer que foi 100% aproveitado, né? Porque assim a gente não perdeu um. Sim. E que lugar não, perfeito. Né, Fabiana? Tudo, nossa. E o clima colaborou, não choveu, né? Isso é bem importante também. Imagina vocês irem lá fazendo aquele hotel lindíssimo, aberto, né? Céu aberto e chove no dia. Tem que mudar os planos. E choveu, isso pode acontecer, né? Um pouquinho, acho, né? Ou... Na manhã. Na manhã. De manhã bem cedo choveu. Acho que amanheceu chovendo, mas depois abriu... Eu vou postar as fotos no blog lá e vou mostrar. O pessoal vai ver o céu que tá. Lindo. Mas para finalizar, assim, gente... Vocês, como amigos, como noivos, como casal que tiveram essa experiência de fazer um destination wedding, vocês têm mais algum conselho, mais alguma dica para dar para alguém que quer fazer um casamento dessa forma? Pode falar. Depois eu acho que a dica é assim, é como tudo na vida, né, Aline e Fabiano, se, tipo assim, vocês tiverem um sonho e decidirem fazer aquilo mesmo, vão atrás, porque acontece, vocês conseguem. A gente... Porque, assim, parece uma coisa mesmo de outro mundo, né? Fazer um casamento na Itália, Costa Amalfitana, como é que organiza? Como é que organiza a festa, a igreja? Acabamos decidindo por não fazer na igreja, tinha lá o convento, né? Então tudo isso fica na dúvida, né? Mas acreditem que vale a pena. As pessoas diziam: vocês têm parentes lá? Vocês têm parentes lá que vão ajudar, né? E na verdade... Não que saiba, né?
partia de um sonho, né? De realmente fazer lá, porque a lua de mel a gente já tinha definido que seria lá, a gente queria muito conhecer a Itália, a gente sentia que a gente gosta de viajar, mas sentia que esse destino seria especial. Então, quando a gente falou em lua de mel, a gente nem pensou em outra coisa. Então, e aí a gente começou a amadurecer a ideia e foi uma coisa assim que nem eu acreditei, assim, tanto que eu nem falava para as pessoas, não comentava, assim. Teve clientes meus que me disseram, meu Deus, você nem falou nada, e foi casar na Itália, nem contou nada. Mas assim, porque para mim era tudo tão surreal que parecia que eu queria ver acontecer para depois falar alguma coisa, sabe? Para depois falar. Viu, tem mais uma pergunta que surgiu aqui, que até se vocês não se sentirem confortáveis em responder, fica tranquilo, não precisa, tá? Mas eu acho que é uma questão que os noivos que pensam fazer alguma coisa assim, gostariam de saber, que é a questão de custo, de gastos, né? Questão financeira. Vocês acharam assim que no geral vocês acabaram gastando um valor exorbitante ou talvez foi mais barato casar lá do que fazer um casamento aqui para umas 200, 300 pessoas? Como é que... Só dá uma conclusão geral sobre isso, assim. Valeu a pena? Desculpa, Fabio. A parte financeira, assim, eu acho que, claro, a gente foi avaliando muito como seria aqui, né? E até que seria um casamento maior, né? Ele fica bem parecido. Você fazer um casamento lá para 30, 40 pessoas, que seriam umas pessoas bem próximas, do que um casamento aqui para 150, 200 pessoas, sabe? Eu acho que... Ah, legal. Legal saber disso. Vale bem, assim, sabe? E outra, você acaba ganhando uma viagem, né? Já está na tua lua de mel, ou enfim, né? Já está incluída, né? Passagem. Porque aí já está incluída a passagem de ida e volta, né? Nesse gasto aí. Eu falo num todo, assim. Tipo assim, um casamento no Brasil hoje, a indústria do casamento, caro, a gente fala, tudo é caro. Tudo... É um investimento grande. Tudo é caro. Isso também, agora me veio uma outra dica. Quando você fazer o teu budget ali, teu orçamento, procure ver um valor target, assim, você vai discutir muito isso com a tua cerimonialista, né? Mas um valor por pessoa, porque lá, assim, às vezes as flores que aqui seria um preço, lá é absurdo, mas aí a comida é menos, a bebida, sabe? Então, assim, não pode olhar, não, isso é muito caro, eu vou tirar, sabe? Tente ver no todo, porque precisa do conjunto, né? Na hora lá, eu acho que a gente não tiraria nada, né? Ficou tão bonito tudo. Teve até a surpresa para Mar de Fogos lá e tal. Então, coube, sabe? Coube no orçamento. Eu aconselho muito. Mas eu acho que é importante a gente falar que o Roger, optou por muitas coisas. Não foi tão assim, amor. Mas, assim, a gente em si optou por muitas coisas caras. Que se fosse fazer... lá, sem muitas das coisas que a gente fez, conseguiria por um preço bem mais acessível. Isso é fato. Sim, e um casamento muito bonito, né? Porque só o casamento em si, o lugar já é maravilhoso, né? Então, já é lindo, a gente acredita muito que se fosse para fazer uma coisa mais simples, conseguiria fazer com muito menos e lindo também. E ainda assim ficaria lindo. Mas eu acho que o Fabiano quer frisar é isso mesmo. Se você tem a vontade de fazer um casamento fora e está pensando, vai sair muito caro, não, é muito parecido com o que você vai gastar aqui no Brasil. Bom, a gente conversou com muita gente que fez aqui no Brasil na mesma época e os valores são bem próximos, então consegue fazer o casamento lá e um casamento e muito a experiência bonito. Não se compara, né? Porque não é como você tá aqui em casa e ali se arrumar e ir lá casar. Não, né? E também você acaba... Vocês têm as experiências para vocês, mas você acaba proporcionando experiências para outras pessoas, como os pais, os irmãos. Algumas pessoas nunca tinham ido viajar, né? Algumas pessoas não conheciam aquela região, enfim. Então, isso soma bastante, né? A gente fica, tipo assim, nós somos muito gratos das pessoas que foram, né? A gente não tem palavras para olhar para cada um e agradecer. Parece que é uma dívida eterna que a gente tem, né? Mas todos
vêm até nós e falam muito obrigado por terem nos proporcionado, ter ido até lá e tal, né? E cada um pagou a sua viagem e tal. Isso também. Então, Fabiano, mais um pouquinho. Eu agora gostei de falar. Isso, só quem foi sabe, né? A gente procurou deixar bem livre para cada convidado para procurar a sua agência ou comprar as passagens por conta, o local de estadia, sabe? O que a gente fez? Sim, quando a gente contratou a cerimonialista, ela se colocou à disposição de todos os convidados para, inclusive, indicar locais, caso necessário e tal, né? Mas a gente passou lugar, a gente passou dicas também daí de hotéis na região, mas nada assim, é um pacote fechado, tem que comprar esse, sabe? Acho que tudo isso acaba dificultando para os convidados também. Tem que deixar bem à vontade. Hoje em dia, todo mundo, eu tenho milhas, eu quero ficar esperando uma promoção de passagem, eu quero pegar o hotel, eu quero pegar um Airbnb, né? Hoje todo mundo... Sim. Hoje viajar não é difícil, né? Se planejar certinho. Então, às vezes, a gente deixar uma coisa amarrada numa agência, fica uma coisa... Não é legal. Uma obrigação que as pessoas podem, sabe... Foi uma opinião nossa e deu certo. E assim, especialmente ali onde a gente escolheu, era um destino muito... Claro, muita gente gosta ou que já foi querer de novo. A Itália tem muitas coisas para ver, né? Ou as pessoas queriam ir em alguns outros países ali da Europa, né? Que é tudo muito pertinho. Então, assim, cada um montou o seu roteiro. Ninguém fez igual a ninguém dos nossos convidados, sabe? Então, cada um escolheu suas prioridades. Teve gente que ficou em Airbnb, teve gente que ficou em hotel, teve gente que ficou em casa. Teve todo tipo de hospedagem, de alimentação. Cada um escolheu a sua forma de conduzir a viagem. O importante era que estavam lá no dia do nosso casamento. Isso é bem importante mencionar. Exatamente. É bem colocado. E é importante mencionar também que ainda bem que vocês fizeram aquela época, não agora, né? Não, a gente pensou várias vezes. Pensa em cancelar um negócio desse. A gente pensa em ter que cancelar. Nossa Senhora. Como nós definimos em janeiro para fazer um casamento, a gente pensou por várias vezes, vamos prorrogar até março, abril, o casamento para dar tempo dos convidados se prepararem, pelo menos um ano, né? Sabe, foi várias vezes, foi, voltou. E teria mais convidados se a gente tivesse se organizado com mais tempo, né? E aí acabamos, mas essas são coisas de Deus, né? Acho que Deus falou que era para ser nesse momento e foi. Foi perfeito. Foi perfeito, gente, mas... Isso aí. Não, então, acho que era mais ou menos isso aí que a gente queria conversar com vocês e saber de vocês aí. Porque até passou o casamento, a gente entregou as fotos, mas acabou não conversando muito, né, depois disso. Cada um tem suas coisas para fazer aí, a gente acaba não conversando muito. Agora que a gente está falando sobre o casamento mais a fundo aí. Mas acho que foi um papo bem valioso aí para as pessoas, para as noivas e noivos que gostariam de fazer um casamento fora e não sabem por onde começar, né? Não sabem nem o que fazer. Essa live vai ficar salva a princípio no blog. Eu vou postar, eu tenho um blog, vou postar essa live e embaixo todas as fotos do casamento, todas não, algumas. E acho que vai ficar bem completinho. Quem quiser. Hã? Todas lindas, maravilhosas. Sim. Não sabe nem o que gostou mais. Aí que tá. Não precisa agradecer a gente, não. A gente que tem que agradecer sempre vocês, que o trabalho ficou magnífico. Todo mundo fala, eu vi as fotos, que casamento lindo. Quando eu olhava assim, eu pensava, gente, parece que atrás é tudo falso, não é? Gente, não sei, é tudo demais. E tem uma coisa, né, Fabiano? Com certeza, a gente na viagem discutia isso. Eu não sei se a gente está prolongando isso, é ruim, mas enfim. Mesmo citaram, né? É tão mais fácil, e eu estou usando as palavras deles, né? Mas tão mais fácil fotografar num lugar que é mais tranquilo, mais tipo simples, mais, né, não tão bonito. A responsabilidade de vocês com o nosso casamento era tão grande porque a paisagem é muito bonita, né? Era um lugar, era maravilhoso. Então, tipo assim, qualquer foto vai ficar boa. Não é assim, sabe? Então, para chamar atenção mesmo, precisa de um trabalho de perfeição mesmo. E vocês fizeram mais, com certeza. É bem isso, A nossa responsabilidade é bem grande porque tem possibilidade de um fotógrafo ir para lá e voltar com umas fotos mais ou menos.
Pois é. Né? E Tem a possibilidade. E escolha um fotógrafo, vale a pena. Invista nisso. Ali, ó, Fabiana e a Aline, eles que vão saber fazer. Mas é engraçado, assim, eu acompanho muitos trabalhos de fotógrafos e na região e tudo mais, mas em nenhum momento me passou pela cabeça outro nome. Assim. Quando a gente pensou assim, que a gente poderia tentar levar os fotógrafos. Olá! Essas tecnologias, né? A internet é discada. Por isso. Minha rádio. Gente, falando demais. Vontade de voltar lá, sabe? Isso a gente sempre fala, né? A gente acabou ficando poucos dias ali na região e viu. E a gente gostaria de ter aproveitado mais isso ali. A gente vai estar voltando lá. Tomar mais aquele gelato lá. Nossa! Voltar em casa. Sensação, né? Sobre a Itália em si, a gente já teria mais uma live de umas 3 horas para falar. Só sobre horas maravilhoso, né? Verdade. Porque... Melhor nem entrar nos assuntos de comida. Nossa! É sensacional. Vou te dizer que eu amei muitas coisas, muitas viagens que a gente fez juntos, especialmente, né? Mas a Itália parece que cheira assim. Aquela casou não sei, é uma sensação indescritível, né? E todas as pessoas é bom lembrar de lá, né? que foram pensam em voltar. Assim. Nunca ninguém disse, eu fui, tá bom, tô bem de Itália, não volto mais. Todo mundo quer voltar e realmente nós também ficamos com aquela sensação de querer voltar muitas vezes ainda. É um país bem, bem único, assim. E uma coisa que vocês estavam falando antes também sobre levar o padre, é legal também, é importante porque se vocês pegassem alguém de lá, eles iam falar ou só italiano ou inglês, né? Exato. A cerimônia. Exato. Essa é uma coisa bem importante. Tinha uma opção também de pegar tradutor, algum dos amigos seus cerimonialistas, sabe? Mas daí também não foi o que a gente... É que, na verdade, quando a gente falamos com o padre Jair, nós vamos, e daí marcamos um dia que ele veio para cá para conversar com ele falou que ia fazer o casamento e tal, então... a gente também teve, assim, uma certa... A gente conseguiu ter uma conversa com ele, né? Como a gente conseguiu ter com vocês, como eu consegui ter com a Manu, né? Escolhemos então, assim, os salmos, né? Exato, a gente escolheu tudo como a gente queria que ele falasse, a gente, sabe? Então, tipo, isso aí também foi muito importante, assim, é uma coisa que tu faz aqui no Brasil, né? Tu vai na igreja, conversa com o padre e tal. E a gente lá não ia poder fazer isso, né? Acho que poderia, mas nem o Fabiano falou, talvez daí seria italiano, né? Tem que ter um tradutor, né? Mais uma coisa para pensar. Então, deu certo. E ainda mais ter uma pessoa... muito agradável. Né? Isso é uma coisa que eu não sei se é importante falar, mas vou falar. A Silvia lá, ela disponibilizou uma pessoa, uma brasileira, para conversar com os convidados, né, no dia da cerimônia. E aí essa tradutora essa brasileira, ela orientou então todos os convidados no dia da festa. Então, também isso é interessante, né? Porque às vezes você pensa, eu vou lá, não sei nem falar, não sei nem onde eu entro, não sei, né? Então, foi bem legal. Não, foi muito bom isso. Muito legal mesmo, né? Que nem todo mundo fala inglês, italiano, principalmente. Foi válido também. A questão da van foi uma coisa que eles sugeriram para nós e a gente acabou aceitando. E também foi sensacional. Daí a van passou, pegou cada convidado na sua casa e levou para o hotel. Porque a questão do trânsito lá já não é muito fácil, né? É como se fosse uma praia lotada. No final, né? Sim. E o trânsito anda devagar, então a gente acabou levando e trazendo os convidados. E foi muito bom, assim, que todo mundo foi em segurança, chegou bem, sabia por onde entrar, né? Dá uma tranquilidade, né? Com certeza. Estamos aí, casados. Grávidos, casados e bem felizes. Você sabe, né? A vida de casado é muito bom. É verdade. É muito bom. Melhor. que legal, gente.
Então, não, a gente deseja muita felicidade para vocês, Da Obrigada. família de Obrigado. vocês, da né? família, nessa nova fase. A gente poderia ter feito essa conversa antes, né? Talvez logo depois do casamento, lá ano passado. Mas enfim, a gente acabou deixando. Nosso trabalho também é bem corrido, vai um casamento por final de A semana. gente acompanha. Agora que vocês estão grávidos, que a gente foi falar sobre o casamento. Mas acho que é válido, né? E já tem um conteúdo bacana aí para quem quiser seguir o caminho de vocês e fazer um Destination Wedding. Isso aí. Mas obrigado então, Roger, obrigado, Má. É isso, gente. Obrigada. Disponham, tá? Foi bem válido mesmo. A gente tá E qualquer coisa, conta com a gente. Daqui uns dias a gente se encontra de novos para fazer as fotos de grávidos. Isso aí. De máscara, de luva. isso. Pôr uma máscara na barriga. Ai, vai esquecendo do ano que nasceu a nossa bebê. Mas beleza então, gente. Gente, a gente quer agradecer Finalizando de aí. coração pela presença de vocês e pelo trabalho fantástico. Realmente a gente não tem o que reclamar. Como pessoas, como profissionais, foram essenciais para a gente em todos os momentos, assim. Então a gente realmente ficou muito satisfeito e recomenda sempre. Eu sempre recomendei e continuo a recomendar porque realmente vocês foram sensacionais. Gente, parabéns. Conseguiram deixar Muito obrigado. um noivo feio, com olheira, até apresentável nas Essa fotos. parte foi a Manu. Deixar um beijão também para a Manu. Que nada. Valeu, fez a gente. maquiagem. Obrigado de coração. Foi bem Sim, especial também para mim. nós vamos entregar para ela. Aham. Vou deixar. Gente, sucesso. Então, valeu, gente. Mais Tudo de bom. sucesso. Vocês merecem. Tchau, tchau. Boa semana para Beijo. vocês. Vamos conversando. Valeu. É. Tchau. Tchau. Tchau.